Fala galera, aqui que fala é o professor Daniel e o mundo da física para você, tá? Vamos gravar agora a última parte de lançamentos, que ela acaba fechando, na verdade, todos os estudos que nós já estudamos sobre essa parte de lançamentos, tá? Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Lançamento oblíquo é o seguinte: lançamento oblíquo, quando você vai pegar um corpo, você vai lançar esse corpo, certo? Esse corpo ele vai justamente, você tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, um movimento que ocorre na direção vertical e outro movimento que ocorre na direção horizontal. Então repara que aqui quando eu vou lançar esse corpo, repara que nesse caso, nesse momento agora, ele está o quê? Ganhando altura, né? Mas ao mesmo tempo que ele vai ganhando altura, ele vai ganhando distância também, ou seja, desde o início ao final do meu lançamento, tá? Então esse lançamento aí, ó, repara que ele levou um certo tempo para chegar de um ponto A até o ponto B. Da mesma forma como ele vai ganhando altura, ele vai perdendo altura na descida. Então, ele ganha altura na subida, só que perde altura na descida. Então isso acontece muito, por exemplo, quando um jogador de futebol, um goleiro, vai bater um tiro de meta, um escanteio. Então geralmente ele utiliza esse princípio da física, né? Que é justamente o lançamento oblíquo, tá? Tá certo? Então vamos lá. Então tá aí. Lembrando que lá do lançamento vertical, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, tá? Então se ele leva 3 segundos para completar essa trajetória de subida, ele vai levar 3 segundos também da trajetória de descida, tá? Se eu quero saber o tempo total de lançamento do ponto 1 até o ponto 2, nós chamamos essa distância do início ao final, nós chamamos isso de alcance, tá? De alcance, beleza? Tranquilo? Então basta você dobrar o tempo de subida, tranquilo? Então olha lá. Então novamente, do início até o final do movimento, tá? Do ponto A até o ponto B, ou do ponto 1 ao ponto 2, tanto faz, você tem aí, ó, justamente essa trajetória, que essa é uma trajetória parabólica, né? Uma parábola, tá? É uma parábola que você vai ter no lançamento agora, tá bom? Ó, então, ou seja, você vai descrever todo o movimento desde o início até o final, tá? Vai ter justamente uma velocidade de subida, logo também ele vai ter uma velocidade de descida, tá? Essa velocidade de lançamento, que é a nossa velocidade inicial, nós chamamos ela de tiro de lançamento, lá do mesmo princípio lá do lançamento vertical. Então, para esse corpo ele chegar de um ponto A até o ponto B, ele vai precisar de uma velocidade de início, que é o nosso tiro de lançamento. O nosso lançamento oblíquo, também a gente vai precisar do ângulo de lançamento, tá? Então, geralmente isso ocorre quando você vai lançar esse corpo, para seguir essa trajetória, ele precisa dessas duas variáveis. Precisa do tiro de lançamento e precisa justamente do ângulo de lançamento, tá? O nosso tiro de lançamento também será a nossa velocidade inicial, tá? Repara que nesse caso agora, se você decompor o movimento desse tiro de lançamento, então nós teremos uma velocidade justamente na direção horizontal e teremos uma velocidade na direção vertical, tranquilo? Então a gente cortou a figura para você analisar aqui o movimento agora. Então volta aquela ideia no que nós falamos para você, né? Que entre a horizontal com a vertical formam esse ângulo que a gente vai chamar de ângulo alfa, tá? Que vai ser o estudo da nossa análise do nosso estudo do lançamento oblíquo, tá? E repara que nesse caso a gente vai justamente decompor esse movimento, ó. Seguindo aquela regra do paralelograma que a gente falou para você no lançamento horizontal, repara, se eu pegar essa parte dessa reta na direção horizontal e rebater para cima, ó, olha o que vai acontecer. Também faço a mesma ideia também aqui na minha direção vertical. Da mesma forma, ó, mesmo com o corpo ele vai subindo, mas ele vai ganhando distância a partir do seu ponto de início do seu lançamento, tá? Então olha lá. Olha lá. Então repara que aqui nesse caso, se você cortar a figura, né? Se você cortar essa figura, repara que você acaba formando um triângulo. E uma das razões que a gente estuda muito na física, quando você envolve triângulo e retângulo, é justamente a nossa trigonometria, tá? Você cortar toda essa figura aqui projetada, o nosso plano cartesiano, você forma aqui esse triângulo, tranquilo? Então, tá aí as nossas velocidades, né? Horizontal e a nossa velocidade na direção vertical, tá? Lembrando que a gente está analisando apenas o tiro de lançamento, quando esse corpo ele vai subir, tranquilo?
Então a gente vai recorrer justamente ao que a gente falou para você, né? Razões trigonométricas que a gente vai precisar utilizar aqui. Então a gente aumentou aqui a figura de corte, que a gente tirou ali do plano cartesiano, onde você tem a nossa velocidade, que é nosso tiro de lançamento, tá? Direção horizontal e outra na direção vertical. Então nesse caso a gente acaba recorrendo à nossa trigonometria, tá? Onde você vai ter o cateto oposto e o nosso cateto adjacente. E teremos também a nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa, só para a gente lembrar, a nossa hipotenusa justamente é a parte que vai estar de frente com o meu ângulo de 90 graus. Esse ângulo reto aqui no canto, tá? E nós temos aqui os dois catetos. Em relação a esse ângulo, esse aqui de frente vai ser o cateto oposto. Chamaremos ele de cateto adjacente, tá? Então, cateto adjacente, cateto oposto em relação a esse ângulo aqui, a esse ângulo alfa. E a nossa hipotenusa. Então, quando você tem três medidas no triângulo retângulo, você tem o que nós chamamos de razões trigonométricas. São 3. Nesse caso aqui, só vamos estudar apenas 2, tá? Quando você tem aqui, ó, o cateto oposto em relação a esse ângulo e a nossa hipotenusa, a hipotenusa sempre vai estar de frente com o meu ângulo reto, tá? Então, ou seja, o cateto oposto pela hipotenusa, você tem uma razão trigonométrica chamada de seno, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso seno vai ser desse ângulo aqui que a gente chamou de ângulo alfa, vai ser o nosso cateto oposto, que vai ser o nosso v' y, e a nossa hipotenusa vai ser o nosso tiro de lançamento, que é a nossa velocidade inicial, tá? Então, olha lá, eu quero analisar quem é essa minha velocidade, eu quero analisar quem é a nossa velocidade. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa velocidade inicial, vou passar ele para o outro lado lá e está dividindo, vai passar multiplicando, tá? Então, olha lá. Então, vai ser a nossa velocidade que vai depender do tiro de lançamento e vai depender justamente desse seno que forma com a horizontal, né, em relação ao solo, e o ângulo que você faz com que esse corpo adquira esse lançamento parabólico, tá? Então, cortando aqui a figura, vamos analisar agora, vimos agora na direção vertical, quando a gente tem esse tiro de lançamento, vamos analisar agora na direção horizontal, tá? Vamos analisar aqui agora na direção horizontal, então, ou seja, a segunda razão trigonométrica que a gente vai utilizar no lançamento parabólico nós temos essa velocidade aqui na direção horizontal e em relação à nossa hipotenusa. Então, esse aqui vai ser nosso cateto adjacente, é o cateto que fica ao lado do ângulo, e nós temos a medida aqui que é a nossa hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa ela vai estar sempre de frente ao meu ângulo de 90 graus. Essa é a nossa hipotenusa. Então, quando você tem um cateto adjacente dividido pela hipotenusa, você tem uma razão trigonométrica chamada de cosseno. Cosseno desse ângulo que a gente está dando como referência, tá? Então, novamente, ó, vamos analisar e verificar quem é nosso v'(x), tá? Que é a velocidade de tiro de lançamento. Aí ele está dividindo o nosso tiro de lançamento, que está aqui, que seria a nossa hipotenusa. A nosso tiro de lançamento, que é a nossa hipotenusa. Então, ele está dividindo aqui e vai passar o quê? Multiplicando, tá? Aí você fala assim, professor, é muita fórmula. Concordo contigo. Então, geralmente a gente utiliza uma relação assim de associação que você pode usar, tá? Então, geralmente o v'(y) em relação àquele ângulo, ele vai ser sem o ângulo, ou seja, o nosso v'(y) ele vai ser o seno, que é sem o ângulo, tá? E o nosso v'(x) ele vai ser justamente quando você estiver fazendo os cálculos lá, ele vai ser com ângulo. Então vai ser nosso v'(x) vai ser com o ângulo. Não esquecendo que o tiro de lançamento ele aparece nas duas razões trigonométricas, tá? Vamos analisar justamente aqui no plano cartesiano, no momento da subida até a descida desse corpo. Então vamos analisar primeiramente na subida, ó. Vamos analisar aqui com calma. Então, ou seja, na subida, repara que nesse caso esse corpo na direção y, ele vai ganhando altura, mas depois ele volta a perder essa altura. Tranquilo? Vamos ver agora na direção x, tá? Nesse caso, na direção horizontal. Olha lá. Então, ou seja, repara que nesse caso, na direção x, repara que ele vai ganhando distância, ou seja, desde o início até o final do lançamento. Nesse caso, na trajetória parabólica, tá? Então, repara que aqui nesse caso, na direção x, ele mantém a distância justamente na direção horizontal, tá?
ele mantém a distância na direção horizontal. Isso acaba, na verdade, decompondo os dois movimentos nas duas direções, na direção y e na direção x. Tá? Então, ou seja, na direção y, ou seja, quando o corpo ele ganha altura e ele perde essa altura na descida, você tem, na direção y, você tem o m e o v. Tá? Tranquilo? Então, essas são as equações que a gente utiliza na referência do lançamento oblíquo, ou também chamado de lançamento parabólico. Tranquilo? Repara que aparece os componentes y, ó. Aparece a componente y. Essa componente vy, que aparece aqui na função do movimento, e aqui na equação de Torricelli, visto para lançamento parabólico ou lançamento oblíquo, é justamente a nossa velocidade de descida. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você uma aplicação que a gente vai calcular essa altura que faz com que esse corpo adquira, que ele vai justamente dar no momento da subida. Tá? Certo? E na direção x, repara que ele mantém essa distância na direção x e mantém essa velocidade. Isso faz com que quando esse corpo ele atravessa todo o movimento, ele chega do ponto 1 ao ponto 2, ou ponto A ao ponto B, tanto faz. Tá certo? Então, justamente aparece aqui, ó, o nosso TL, que é o tempo total de lançamento. Isso é lá no início que a gente comentou com você. Esse TL, ele é o dobro do tempo de subida, tá? Dobro do tempo de subida. Se eu sei o tempo de subida, eu sei o tempo de descida. Tranquilo? Então, isso aqui nós chamamos também de alcance, né? Então, alcance é quando esse corpo ele vai completar toda a trajetória na distância. Vai do ponto 1 até o ponto 2. Do ponto A até o ponto B. Então, ou seja, para me calcular essa distância, chamamos isso de alcance, desde o início até o final da trajetória, tá? Alcance. Então, vamos calcular aqui a altura máxima da trajetória, que a gente vai analisar para você que isso é uma equação que é utilizada nos movimentos. Tá? Olha lá. Então, nós escrevemos aqui mais ou menos aqui essa trajetória, que está meio torta aqui, mas apenas só para simplificar, no momento da subida do corpo. Então, esse corpo, num ponto mais alto, ele adquire justamente uma altura máxima. Tá? Então, vamos calcular essa altura aí que a gente não sabe, dessa altura máxima. Tá? Então, utilizando a equação de Torricelli, que a gente vai utilizar como referência, lembra que eu falei para vocês? Esse Vy ao quadrado, esse Vy, ele é justamente a nossa velocidade de descida. Então, nesse caso, a gente não está analisando aqui nesse exato momento a velocidade de descida. Estamos analisando apenas a velocidade de subida. Então, por isso que a gente adota aqui o sinal negativo na equação de Torricelli, tá? Nesse caso, para lançamento parabólico, tá? Então, só lembrando que esse V' y é aquela razão trigonométrica que a gente falou para você, né? Que o V' y é sem o ângulo, ou seja, então nesse caso ele é o seno, tá? Dando continuidade. Então, olha lá. Fazendo as substituições, olha lá. Então, V' y é justamente o nosso tiro de lançamento associado a quem? Associado ao seno desse ângulo alfa que ele faz em relação à nossa horizontal, no momento do lançamento. Então, fazendo a substituição, cuidado que ele está elevado ao quadrado. Então, a gente colocou aqui o quadrado aqui fora, beleza? Então, dividindo aqui o nosso quadro, né? Então, olha lá. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter muito cuidado aqui na distribuição do expoente dessas duas bases. Nesse caso, que é o tiro de lançamento e o seno alfa. A gente colocou aqui para você uma explicação de potenciação que a gente vai utilizar aqui também, tá? Tem aqui duas bases, tá? Diferentes, e cada um com o seu expoente. Então, essas duas bases associadas ao seu expoente estão elevadas ao expoente de fora. Então, como é que eu faço essa aplicação? Então, nesse caso, a gente vai repetir a base, a gente vai multiplicar o expoente de cada base. Ó. Então, nesse caso, eu vou repetir o x e vou multiplicar 2 vezes 2. Olha quanto é que vai dar. Olha lá. Então, x elevado a 4. Repete a base e a gente vai multiplicar o expoente. Ó. 2 vezes 2 deu 4. Ó. Mesmo, né, a gente vai fazer para o y. Ó. A gente vai repetir o y e vamos aqui. Ó. 3 vezes 2. E isso vai dar 6. Então, eu repito a base que é o y e vai aparecer o nosso 6 aí. Ó. Beleza? Então, a mesma ideia a gente vai fazer aqui. Ó. Voltando aqui ao nosso exemplo. Então, vou pegar
Olha lá, o V bolinha, que tem o número 1 aqui como referência, ele vai estar também elevado. Eu vou repetir a base e vou multiplicar o expoente, que é 1 com 2. Então, olha lá. Mesma coisa eu vou fazer com seno, ó. Seno, aqui tem um 1 aqui antes do arco, né? Aí repito a base e vou multiplicar o expoente. Então, vai ficar assim, ó. Aquilo que a gente mostrou para você para a definição aqui em cima, tá? Repito a base e vou multiplicar o expoente, ó. Cada um com a sua base, tá? Então, menos 2GH, gravidade e altura que a gente está calculando aqui, tá? Certo? Então, vamos pegar esse menos 2, vamos passar ele para o nosso segundo membro, tá? Passando para o nosso segundo membro, vai ficar assim, ó. Olha lá. Então, está negativo, passou positivo, tá? A gente vai pegar agora esse 2G, que é 2 vezes a gravidade que está multiplicando esses dois termos, vai passar dividindo, tá? Então, olha lá. Passou dividindo, tá beleza? Então, olha lá. Então essa é a fórmula que faz com que o corpo ele adquira essa altura máxima. Ele só depende justamente de duas componentes, ó. Precisa exclusivamente apenas do tiro de lançamento, tá? Precisa apenas do tiro de lançamento e precisa apenas do ângulo de lançamento para ele ganhar essa altura, tá bom? Só lembrando que o ângulo descrito máximo para você ganhar esse alcance, ele é um ângulo de 45 graus, tá? A gente vai fazer um exercício logo mais, no próximo vídeo, que a gente vai mostrar para você essa dedução do máximo alcance que um corpo ele pode alcançar. O seu ângulo aqui, o máximo, é um ângulo de 45 graus. A partir dali que você vai aumentando esse ângulo, o que vai acontecendo, professor? O alcance vai diminuindo, tá? 50, 60, 70, aí você vai reduzindo o alcance que você vai lançando esse corpo, tá? Até que você chega nesse ângulo de 90 graus, esse corpo deixa de ser um lançamento oblíquo ou lançamento parabólico, ele vira justamente um movimento na direção apenas de lançamento vertical naquela direção. Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima!